Começa agora a edição semanal do Jornal da Hora na TV e essa semana eu trago a grande cantora Indiana Noma, que nos visitou aqui em Santos essa semana, e eu tive a honra de entrevistar essa grande cantora e vamos saber um pouquinho mais da sua história, sua trajetória musical, e para nós do Jornal da Hora foi uma grande honra recebê-la em nossos estúdios. Está no ar o Jornal da Hora na TV. Estamos de volta com a edição semanal do Jornal da Hora na TV e hoje eu estou tendo a honra de entrevistar a grande cantora Indiana Noma, que veio nos visitar aqui em Santos para apresentar um projeto maravilhoso que homenageia a saudosa e inesquecível Mercedes Sosa. Esse tributo, ela tem uma participação muito especial porque ela idealizou um projeto que roda o Brasil e Santos teve o privilégio de receber essa grande cantora, Indiana Noma. Muito obrigado pela tua presença, querida. Obrigada, Cássio. Poxa, é um prazer, ainda mais fazendo a estreia do projeto maior aqui em Santos, né? A primeira cidade que a gente consegue levar com a parte, assim, quase 70% do projeto, de fato, porque 100% a gente ainda não conseguiu realizar no Brasil. Mas nos próximos anos a gente vai conseguir. Se Deus quiser. Falta só a exposição, né, assim, de cartazes. Dos cartazes, que é uma história muito bonita. A Mercedes Sosa marcou a história da música popular mundial, é uma grande representante. A Indiana é uma das pouquíssimas intérpretes que conseguem, com muita categoria, né, levantar essa bandeira, passar para as pessoas toda a emoção que foi a carreira da Mercedes Sosa. Queria que você contasse para o nosso público por que Indiana Noma. É engraçado, gera uma série de sugestões. Eu queria que você contasse para a gente como é que é a origem do Indiana. Isso é na verdade, meu nome era para ser Procara. Programa de Capacitação da Reforma Agrária. Esse era para ser meu nome. Então, assim, foi curioso, porque minha mãe brigou com meu pai por conta disso. Meu pai era super voltado para essa coisa da Reforma Agrária, ele escreveu o dicionário da Reforma Agrária e tal, e ele queria me chamar simplesmente assim, de Procara. E aí minha mãe brigou com ele, obviamente, e graças a Deus eu ganhei o nome Indiana, né? Mas gera dúvidas, né? Porque fica, poxa, mas eu nasci em Honduras. Então, uma indiana nascida em Honduras vira uma confusão. Então, não. Indiana Noma foi o nome artístico que eu acabei acrescentando para o meu nome para poder realmente desvincular as pessoas da ideia de que eu ia entrar no palco cantando música indiana, né? Porque sempre era assim, com vocês a música é a cantora indiana, mas o nome dela é Indiana. Não, mas o nome dela é Indiana. Era sempre uma grande confusão. Então, com Indiana Noma ficou mais fácil. E muito forte, né? Essa hondurenha brasileira, já de coração, e os pais brasileiros que moraram fora do Brasil, numa época da ditadura, no exílio. E ela, no início da sua vida, com 4 anos de idade, teve o privilégio de ver uma apresentação ao vivo da Mercedes Sosa. Eu queria, Indiana, que você contasse esse detalhe muito curioso. Inclusive, na exibição do filme, nós vimos as imagens dessa praça onde você foi uma testemunha viva dessa Exatamente. história. A gente tem, até para linkar um pouco, né, esse projeto da Mercedes Sosa, tem essas 2 exibições de filmes, uma que fala sobre direitos humanos e o outro documentário que fala sobre Mercedes Sosa. E a terceira parte que é o show, a quarta parte é a exposição de cartazes mostrando a vida por onde a Mercedes Sosa correu países afora, desde a Coreia, Rússia, né, até países como Itália e coisas assim, onde tem esses cartazes, os flyers, os cartazes dos shows dela. No documentário sobre a vida dela, mostra a Praça da Revolução Sandinista, que é onde eu estava 3 meses depois, aliás, na verdade, naquele ano, foi 1 ano depois da Revolução Sandinista, onde a Mercedes foi convidada pelo governo local para comemorar esse feito da alfabetização comunitária e coletiva que houve na Nicarágua nos anos 80, que foi um feito muito bacana de voluntariado entre a população. Então, quem sabia ler e escrever foi até os confins da Nicarágua ensinar quem não sabia a ler e escrever, porque assim haveria um desenvolvimento do país, né, na ocasião. E a Mercedes Sosa foi convidada, então, para encerrar esse grande momento pelo qual a Nicarágua estava passando. E eu estava lá com 4 anos no colo do meu pai assistindo aquela imagem incrível, com aquele vestido vermelho, com bordados mexicanos muito bonitos, aquele cabelo Chanel dela. E aquilo ficou na minha cabeça de uma maneira muito forte, porque eu vi as pessoas cantando
em massa, né, Canción con Todos, e aquilo me impactou muito. Aí na sequência eu assistindo um desenho animado na televisão, tinha uma menininha em preto e branco que dava um agudo na frente da plateia e ela engoliu o microfone. Eu achei aquilo fantástico e decidi ser cantora ali. E ali você decidiu que eu vou ser cantora. Seria cantora, para a sorte de todos nós. E a Indiana Noma também, recentemente, teve a honra, o seu último trabalho gravado em CD, ao lado do excepcional pianista Osmar Milito, um dos grandes pianistas desse país, que já rodou o mundo, foi o grande parceiro também de Sérgio Mendes, na época ele foi para os Estados Unidos, tem uma carreira maravilhosa. Eles lançaram um CD que concorreu ao Prêmio da Música Brasileira este ano. E foi um dos finalistas. Eu queria então que você falasse um pouquinho desse projeto, que é muito especial. Isso foi um presente do público para a gente, na verdade. Em 3 anos que a gente está em temporada no Rio de Janeiro, ininterruptamente, toda semana com casa cheia, né, no Hotel Novo Mundo, que a gente faz uma temporada Osmar Milito Trio e Indiana Noma. E a gente teve a sorte de ter o público pedindo um disco. Poxa, mas vocês não têm disco, vocês não têm disco. E a gente sempre explicava, gente, fazer disco de standards, bossa nova. No Brasil é uma coisa altamente cara. O Brasil é o único país que cobra do artista o pedido de fazer a liberação de direitos autorais, o pagamento de direitos autorais antecipado. E isso faz com que muitos trabalhos sejam inviabilizados, porque não dá para fazer. Você acaba vendendo carro, apartamento e tudo, e se você vender o disco, de repente, um dia, quem sabe, você recebe algum retorno. Então, a coisa é muito cruel. Mas, por insistência do público, eu acabei escrevendo o projeto, apresentei para a Clínica da Gávea, que foi a patrocinadora do disco, e o selo Finaflor entrou com a parceria para a liberação dos direitos autorais. E aí, isso foi em dezembro de 2015, agora, final do ano passado. E, para nossa surpresa, o disco entrou na lista de indicados do Prêmio da Música Brasileira e acabou sendo finalista ao lado de Calbi Peixoto e Renato Teixeira, que foi uma coisa incrível. Perdemos para o Calbi, mas perder para o Calbi, para mim, foi uma honra. Sim, foi incrível. E é um dos discos mais espetaculares dos últimos tempos, recomendo. E a Indiana citou um fato que eu já testemunhei nessas últimas 2 anos que eu tenho ido muito ao Rio de Janeiro por conta dos festivais que a gente desenvolve aqui em parceria com o Jornal da Ola, o Rio Santos Bossa Fest e o Rio Santos Jazz Fest. Essa temporada já tem 3 anos, todas as quintas-feiras, a música no Hotel Novo Mundo, no Flamengo. É muito especial esse local, então eu recomendo para todos os santistas que passem pelo Rio, que compareçam para prestigiar, e eu sempre brinco, temos que chegar no Rio na quinta-feira, porque eu sei que na quinta temos Indiana Noma e Osmar Milito Trio no Hotel Novo Mundo. E eu queria que a Indiana também falasse uma passagem que para mim ficou muito assim registrada na minha memória, porque a Indiana com o Osmar Milito, eles encerraram o Rio Santos Jazz Fest agora em abril. E foi realmente uma apoteose, as pessoas ficaram assim simplesmente maravilhadas com a apresentação que eles tiveram aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento que a gente viveu aqui em Santos em abril. Para mim foi uma experiência incrível. Eu tinha passado por um problema pessoal muito grande, a perda do meu pai, e foi assim, como uma chuva de flores na minha cabeça, porque chegar no Teatro Guarani já é muito impactante. Eu que morei 23 anos em Brasília, onde a arquitetura é totalmente nova, Niemeyer e tal, eu sou da old school, digamos assim, eu gosto de coisas antigas, eu gosto da arquitetura mais que não é moderna, né? Hoje em dia eu não me adequo. E até porque eu canto jazz, né? Então, assim, eu fiquei meio que lá no passado, por algum motivo. E entrar naquele teatro é muito impactante, com aquele teto fantástico, e a estrutura que foi oferecida para a gente poder fazer o show foi realmente muito bacana, de uma calma, uma leveza muito grande. E o público santista, que eu tenho muita referência de ser um público muito crítico, foi muito extremamente caloroso e muito amoroso, e as pessoas aplaudiam a gente de pé. Foi realmente muito bonito, assim, gente chorando, grande, tinha pessoas chorando, falando com a gente. Foi muito lindo, eu fiquei muito emocionada. E como eu falei, a Indiana voltou a Santos para apresentar, ela idealizou esse projeto com a sua produção, tivemos a honra de produzir esse trabalho aqui em Santos, o tributo a Mercedes Sosa, a voz do Sem Voz, que retrata toda essa importância musical, e não só musical, né, toda a influência que ela gera, a emoção que ela desperta nas pessoas. Engraçado, ontem eu estava conversando com o nosso jornalista aqui, o Marcos Santana, ele fez uma colocação muito interessante que eu vou transmitir essa pergunta a você. Nos dias de hoje, eu queria que você falasse
de um comparativo, porque as músicas hoje, essa emoção que vem na música da Mercedes Sosa, no momento atual, é absolutamente pertinente. O que você tem a dizer a respeito disso? É interessante porque, assim, independente do momento atual, eu faço esse tributo há 16 anos, né? Por eu ter morado na Nicarágua, Honduras, México, Portugal, Alemanha e tal, eu sempre senti muita resistência em relação ao Brasil por conta da língua, né? A língua, os brasileiros não têm contato com a língua hispânica, né? E eu sempre fiquei muito perdida nisso e achei, bom, eu quero fazer um link disso através da Mercedes Sosa, levando essa linguagem latino-americana para os brasileiros, porque era o que ela fazia. Então, ter uma receptividade do público em relação a isso é imediato. Como ontem a gente viu na exposição do filme da vida dela, as pessoas entram numa comoção, mesmo não sabendo 100% espanhol, mesmo não entendendo. Existe uma coisa que é dela, uma mensagem que ela transmitia através do trabalho dela, que é uma força acima. Ela mesma fala, é uma coisa que ela não sabe de onde vem. A mensagem é atemporal, né? Ela é atemporal. Então, assim, eu acho que, acima de tudo, relembra a gente as nossas raízes latino-americanas, a força da nossa terra. Isso que a gente acaba anestesiando sem querer, com tantas distrações que a gente tem hoje em dia nesse mundo, é um chamado para a gente se lembrar de onde a gente veio. Que nós somos aí essa mistura indígena, negra, branca, colonizada de todas as formas, mas a gente está nessa terra que vibra dessa forma. Então, a música que eu acabo levando da Mercedes Sosa para o show, eu peguei, claro, músicas conhecidas, as pessoas reconhecem, mas eu também trouxe músicas que eram cantadas na América Central mais do que aqui, no sul da América do Sul mais do que aqui, e também músicas que são cantadas mais aqui do que lá. Então, eu trouxe um pouco disso para poder tocar um pouco diferentemente, em momentos diferentes, essa memória ancestral que a gente carrega por ter nascido aqui, que está lá. Quando você vai para uma montanha, quando você entra no mar aqui de Santos, quando você olha ali aqueles montes que tem perto da praia, se você se conecta com aquilo, você sente essa vibração. E isso é uma coisa muito forte. E essa latinidade acaba tocando a gente de um jeito ou de outro, mesmo com a diferença da língua. E essa emoção que a Mercedes nos deixou, o grande legado, e eu sempre falo, esse é o poder da música. Jana, para a gente quase encerrar o nosso bloco, passa muito rápido, muito bom. Eu queria que você falasse do teu momento atual, dos novos projetos. Você tem coisas muito boas para contar para o nosso público. O tributo à Mercedes Sosa continua, como sempre, é uma promessa que eu fiz e não vou parar de fazer. Eu lancei esse disco Unexpected com Osmar Milito agora, fiz o lançamento do meu trabalho autoral também, um disco todo brasileiro, que foi agora o Indiana Noma, o primeiro disco que eu produzi em 2013 e agora que saiu. Mas vem aí o disco Lessons in Love, que é um disco de grandes hits internacionais, cantados em bossa nova, com grandes arranjos feitos pelo Raimundo Bittencourt, que é um parceiro do Roberto Menescal, que, enfim, grandes produtores desse país, um cara que conhece muito de música. Eu ganhei esse disco de presente, então estou muito emocionada com a possibilidade de fazer o lançamento desse disco. Se Deus quiser, agora em dezembro, se tudo der certo, em breve aqui em Santos, a gente vai torcer que isso aconteça. E aí e fora isso, que eu fiz uma temporada agora em abril na Alemanha e na Itália, que foi muito bem recebida, e eu estou voltando agora em janeiro para a Itália, a convite do sucesso dessa temporada em abril. Então, as coisas lá fora estão começando a acontecer também de outra forma. Muito orgulho, merecimento, uma das grandes cantoras desse país, que a gente teve a honra de receber hoje aqui no Jornal da Hora na TV. E eu não poderia encerrar, né, esse nosso bloco pedindo que ela interpretasse, para encerrar o nosso programa, Mercedes Sosa. Okay. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierra de mi bien amado.
Obrigada. Maravilha. Espero vocês lá. Com muita emoção, a gente encerra essa edição semanal do Jornal da Hora na TV. Agradeço ao Edson Carpentieri, nosso editor, pela oportunidade de estar aqui comandando com muita emoção essa edição muito especial do Jornal da Hora na TV. Até a próxima.